Eu quero dizer que é uma alegria grande estar aqui com vocês. Gostaria de cumprimentar toda a família Sara, Nossa Terra, na pessoa do... Você esqueceu a máscara. Tem que tirar a máscara. Não está bonita essa máscara. É verdade. É verdade. Obrigado. Então, na pessoa do Bispo Rodovalho, quero cumprimentar toda a família Sara, Nossa Terra. Quero parabenizar vocês pelo trabalho, o serviço que essa igreja tem prestado ao Brasil e ao Reino de Deus. Então, Deus abençoe vocês, que prosperem, que cresçam em nome de Jesus cada dia mais. Eu estou vivendo um novo início. Eu tive Covid, foi gravíssimo, fiquei internado quase 10 dias e Jesus me deu uma oportunidade de voltar. E eu estou aqui porque o Senhor disse sim. E eu tenho muita alegria de estar vivendo esse novo momento com vocês. Bom, dito isto, eu precisava dar esse testemunho público, né? Dos milagres do Senhor na nossa vida, na minha vida. Estou muito feliz, né? Me sinto renovado e estamos trabalhando cada dia mais para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas e do nosso trabalho. Muito bem, glórias a Deus. Pode colocar o slide, por favor. Segundo slide. Eu recebi esse tema, ciência, a Bíblia e o fim dos tempos. Próximo. Muito bem, fim dos tempos. Do que se trata, né? Nós vamos introduzir algumas ideias, talvez estranhas, hoje, à plateia, para que você medite, porque estamos pensando em algo aqui muito além do senso comum. E eu preciso explorar essa ideia. Próximo, por favor. Jesus falou sobre o fim dos tempos, né? Ele falou de sinais, e ele falou de sinais como resposta a uma pergunta que lhe fizeram. Disseram assim: Senhor, qual é o sinal do fim dos tempos? E ele disse: você está vendo guerras, pandemias, etc., terremotos? Esses não são os sinais. Foi o que Jesus disse. O sinal, na realidade, são dores de parto. Quem já teve bebê, e aí eu me refiro às mulheres, você sabe como essa coisa acontece, né? Eu acompanhei a gravidez de 2 filhas. Começam pequenas, a gente chama de contrações, não é isso? E à medida que o momento do parto se aproxima, essas contrações vão se intensificando, aumentando a frequência e aumentando a dor, né? Então ele disse: olha, tudo isso que vocês estão pensando e que já existe, né? Sempre existiu guerra, sempre existiu pandemia, sempre existiu terremoto. Isso são apenas as dores do parto, mas não é o fim. E como ele compara com o parto, parece que estes sinais vão se intensificando à medida que o fim vai se aproximando. O sinal que Jesus de fato deu foi a pregação do Evangelho por nós como fruto de uma paixão gigantesca pelas almas. Esse foi o sinal. Se você for olhar o texto detalhadamente, você vai ver que é isso que ele está dizendo. E de onde vêm esses sinais, né? De onde vêm essas coisas que você está vendo aí nesse slide? Por que que o mundo tem sofrido e vai sofrer mais ainda
né, vem de juízo de Deus devido ao pecado. Observe, quando o homem pecou lá no Éden, o que foi que aconteceu? A terra produziu espinhos, a terra respondeu. Se vírus e bactérias existiam, eles passaram a atacar o homem. As doenças começaram. A natureza reagiu e, portanto, o sistema solar, que é a natureza, e, portanto, o universo. Significa que ainda teremos reações que vamos ver, talvez essa geração veja, e está no texto que eu vou mostrar já, sinais que vão vir de fora do sistema solar e até do universo. Incrível, né? E tudo isso viria como reação da natureza a essa condição de pecado que trouxe maldição na terra e para o homem. A Bíblia diz que a natureza geme e espera a redenção, né, dos filhos de Deus. O pecado aumentou e, portanto, os sinais vão se exacerbando cada dia mais. Esse é um princípio. A profecia que a gente lê, ela apenas avisa sobre o que há de vir, mas as coisas que virão já foram determinadas como juízo lá no Éden, porque são resultado do pecado do homem, simples assim. É importante ser dito que a gente fica com medo, né, de asteroides, colidir com a Terra, né, fica com medo de terremoto, etc. Mas, antes disso, nós já estamos destruindo esse planeta, né? Desequilíbrio ambiental, mudanças climáticas exageradas, aceleradas, desigualdade social no mundo todo, aí é fome, é violência, armas químicas, biológicas, nucleares, tudo estamos produzindo, né, neste mundo, decadência moral de uma sociedade mundial, de toda ela, e isso traz a ganância, a corrupção, e parece que a maior ameaça que teremos vai ser não um asteroide, mas o bioterrorismo. Está previsto isso, né? Nós enfrentamos a Covid. E se isso fosse uma arma biológica, nós já sabemos o efeito disso. Se aparecer um vírus muito mais letal, né, como arma, ele é suficiente para dizimar boa parte da humanidade, como bioterrorismo. Isso é possível ser feito, nós sabemos disso. Vamos ao próximo slide. Aí estamos, né? Princípio das dores, fome, peste, pandemias, terremotos, guerras, desequilíbrio na natureza, é o que nós temos. Avante. Próximo slide. Vamos examinar dois textos bíblicos. Lucas 17, 26 a 28 diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos, etc. Próximo slide. Aqui eu tenho o códice do Novo Testamento, está em grego, né? Olha a palavra grifada. A palavra grifada é cataclismos. Foi essa palavra que Almeida escolheu para traduzir para dilúvio. Vocês sabem que tradução impõe interpretação, não tem jeito. E nós vivemos basicamente a teologia da cabeça de Almeida. As nossas Bíblias, a grande maioria, ela tem a tradução que vem de Almeida. Então, das escolhas que ele fez. No grego, quando você pega um verbo, acrescenta a ele uma preposição, você exacerba o significado do grego.
Apocalipse 10, 9, o anjo disse, olha, você coma esse livrinho, esse livro. Quando você vai ver, a palavra lá é catafage, vem do verbo comer, e catá é uma preposição que exacerbou o significado do verbo. Significa devorar, não é comer. A tradução foi comer, mas é devorar. E cataclismos vem de um verbo, é um substantivo e vem do verbo catá mais clisso. Clisso é lavar, jorrar água, e catá é essa preposição contra ou por sobre a superfície, ou é usada como um fator negativo. Então, quando Almeida viu essa palavra, ele usou o segundo significado, olha lá, grande inundação, quando na realidade o primeiro significado deveria estar no texto, que é o quê? Revolução geológica, que alterando a superfície do globo, é causa de grandes desastres. No mínimo, Almeida teria que traduzir como desastres, e não como dilúvio. Desastres do ponto de vista global, efeito global. É isso que está no texto, no códice do Novo Testamento. Pode passar. Então, isso tudo é perto do parto, quando essas coisas se intensificarem. É o que diz o texto. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Estamos falando de fenômenos astronômicos. Observe. E na terra, angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. No mínimo eu tenho aqui tsunami, gigantesco. Homens desmaiando de terror. Quantos homens tem aqui? Você já se imaginou desmaiando de medo? Nenhum homem imagina isso, né? Nenhum homem, mas a Bíblia diz que isso vai acontecer. Homens vão desmaiar de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Próximo slide. Seria o quê? Essas coisas que vêm sobre a Terra, né, sobre o mundo. Uma colisão com asteroides, né? Eu estudo isso. Pode passar. É possível uma colisão com asteroides? Sim, é possível sim, com certeza sim. A questão é quando. Pode passar. Nós teríamos efeitos globais, né? Já temos, pelo menos aquele ali da sua direita, nós já temos acontecendo, né? Ali é de filme, mas seria uma coisa semelhante desse tipo. Pode passar. As dores da natureza, isso aqui é real. A natureza está se manifestando, mas isso aí pode piorar. Pode passar. Nós temos os grandes vulcões, redemoinho de fogo. Isso aqui aconteceu no Mato Grosso, redemoinho de fogo, não é? Pode passar. O que é isso aqui? Isso aqui é uma passagem, ali está a Lua, no ponto central verde está a Terra, e 220 JJ foi um asteroide que passou 4/5 de 2020. Felizmente, um asteroide pequeno, de 3 a 6 metros, e ele passou a 7.000 quilômetros. 7.000 quilômetros em astronomia é uma distância muito pequena, não nos atingiu, mas foi bem pequenininha. Próximo slide. E toda hora eles estão passando, né? Fez exatamente um ano, 29/4, 2 anos, né? 2020, passou um asteroide de 2 quilômetros. 2 quilômetros se colide com a gente, é extinção do planeta. Observe, passou a 6,3 milhões de quilômetros, passou longe, mas esse foi considerado relativamente perigoso para a vida aqui na Terra.
Pode passar. Então, o que é que a gente está pensando? O que é que a ciência hoje pensa? Ciência e tecnologia espacial. Existem asteroides que estão em rota de colisão com a Terra. Rota de colisão. Estão muito longe da gente. São asteroides de diâmetro maior do que 1 quilômetro. Chega a 7 quilômetros, a 15 quilômetros. E nós precisamos resolver esse problema. Não temos tecnologia para isso. Não existe essa tecnologia. Você diz, mas como não? A ideia nossa é, aqui está a Terra, aqui está o asteroide. Se ele vem em rota de colisão, então eu posso enviar um instrumento, um aparelho, um veículo, né, que colida com ele, para fazer uma pequena deflexão, e já que ele está muito longe, quando ele chegar no nosso tempo aqui, ele vai estar distante, não vai colidir conosco. Só que essa distância é uma distância muito grande para que a gente consiga sucesso nesse projeto. A gente chama isso de impacto cinético. Enviar um aparelho para colidir, para defletir, né, fazer ele mudar a rota. Para lançarmos, a gente tem que chegar numa distância muito, mas muito longa, e num tempo muito gigantesco, e nós não temos combustível, não temos tecnologia para levar esse aparelho até essa posição. Aí você diz, a gente não pode explodir ou desviar quando ele estiver numa posição que nós temos tecnologia. Não existe isso. Se a gente fizer isso, a gente perde. Não há como, quando ele está próximo, a gente evitar a colisão. Bom, então, essas são chamadas manobras de mitigação, que é o aparelho colidir com o asteroide para tentar desviá-lo. Impacto cinético. Pode passar. Bom, daí, como não há tecnologia, estamos pensando, eu estou num projeto agora, nesse sentido, de pensar em estratégia diferente para conseguir alcançar esse fulano. Existe uma manobra chamada manobra de swing by. O que é o swing by? Vem um objeto massivo, aqui tem um corpo de uma massa maior, e quando ele passa, ao invés dele ser atraído e capturado, ele recebe um coice gravitacional desse corpo e ele avança com maior velocidade. É assim que a gente envia sondas para fora, né, do ambiente da Terra, né, da esfera de influência da Terra, para espaço profundo, fazendo swing by em planetas. É como se fosse, eu vou passar ali em Júpiter, pegar um pouquinho de energia para eu conseguir avançar mais. É exatamente isso. Então a ideia, você está vendo essas diversas órbitas, você tem ali Mercúrio, Terra, Vênus, Marte, Júpiter, lá na ponta. Então a ideia é a gente vencer essa dificuldade tecnológica com manobra de swing by. Só que a gente tem que lançar um aparelho para ele entrar em órbita depois de muitos anos, né, para chegar próximo a um asteroide, a um planeta, ali fazer diversos swing bys e esperar o asteroide chegar. Não é um problema simples, mas é uma alternativa. Pode passar. Bom, ali é um exemplo, né? Foi tirado uma sonda e enviado para Plutão, Plutão. Então, o aparelho foi lançado em 2003, né? Ele entrou em órbita da Terra, uma órbita elíptica, e quando ele chega em 2005, depois que ele girou lá quase 2 anos, ele é lançado, aí Júpiter se aproximou, então, a posição mais próxima, ele ganha energia em Júpiter por swing by, e ele consegue energia até chegar a Plutão. Isso já fizemos, as sondas são feitas assim, né? Mas a gente precisa alcançar um asteroide que está numa distância muito grande. Esse é o nosso problema, ok? Só um pouquinho de física. Vamos avante, próximo slide. Então, o que seria o fim dos tempos, não é? Seria o fim desse mundo? A resposta é não.
Não é o fim da terra, fim dos tempos não é isso. O que é que significa? Põe lá o próximo slide. Significa isso aqui. Fim dos tempos é um período que antecede a vinda do Senhor Jesus. Não é destruição da terra, né? Até porque vai ter gente, todo olho verá, né? E ainda vai ter milênio, vai ter todo um desdobramento e vai ter gente na terra. Não quer dizer que muita gente não morreu. Não quer dizer que essas catástrofes não tenham acontecido e grande parte da terra, das pessoas da terra, não tenha morrido. Olha o que a Covid fez. A Covid matou quase 6 milhões de pessoas. Foi uma cifra de trilhões de dólares de prejuízo. Prejuízo não, porque foi usado para curar as pessoas, né? Imagine uma catástrofe dessa ordem de nível global. Pode passar. A ciência confirma os sinais dos tempos? Confirma? Confirma. Só que na escala de tempo da ciência. Aí a gente terá de resolver essa questão do tempo que nós aceitamos, né? A cronologia bíblica e o tempo do padrão científico. Olha lá. Próximo slide. Asteroides. Em 500 mil anos, a ciência diz que um asteroide de 1 quilômetro, com certeza vai atingir a Terra. E isso é quase uma extinção do planeta. Em 1 milhão de anos, teremos uma erupção supervulcânica, que vai acabar com o ecossistema da Terra. Extinção em massa. Tem um candidato que é o Toba. Isso é previsão científica. Próximo slide. Em 100 milhões de anos, observe, vamos ter uma visita e colisão com um asteroide de diâmetro entre 10 a 15 quilômetros. Ele pode destruir 10 terras. É previsão. E você diz, sim, mas o outro não já chegou na Terra? Não, aí existe uma imprevisibilidade, né, sobre a questão do tempo. Qual dos dois chega primeiro, né? Próximo slide. Entre 500 milhões e 600 milhões de anos, acontecerá a explosão de uma supernova, que vai emitir raios gama e vai assar todos nós, aqueles que estiverem aqui. Tudo é previsão científica, pode passar. Entre 1 a 5 bilhões de anos, o Sol se torna uma gigante, né? Super estrela, uma gigante vermelha, e ele vai engolir todo o sistema solar. Observe, isso acontece com as estrelas. O fim vai ser nós mergulharmos nesse calor do Sol. Pode passar. Amigos, infelizmente, existe um mas, né? E que mas é este? Existem asteroides e a maioria deles que não podemos ver e fazer as previsões. Então, quando você diz que em tantos milhões de anos vai cair um asteroide aqui na Terra, né? Não quer dizer que daqui a 50 anos não caia um. Por quê? A maioria deles a superfície não reflete os raios que nós enviamos. Tudo que a gente sabe do universo vem dos raios, né? A gente emite um raio, a onda eletromagnética, que reflete e traz a informação. É por isso que nós sabemos essas coisas do universo. E a maioria deles, isso é estatística, não tem essa superfície que pode refletir. O raio bate, difusa e a gente fica sem informação. Então, muitas surpresas podem acontecer. Não sei se você já acompanhou informações, notícias dizendo, olha, está chegando aí, vai passar um asteroide, né, em tal data, no mês tal. E a NASA descobriu há 2 meses atrás. Como assim?
há 2 meses atrás, é para você ver o nível de dificuldade que a gente tem para detectar esses objetos. Além disso, existe uma região que é uma região cega dos nossos aparelhos. A nossa própria posição geográfica, né, no sistema solar impede a gente ver todo ele. Tem regiões que a gente só vai enxergar daqui a 50 anos. Então existe essa outra dificuldade. Cometas. Nós estamos viajando no sistema solar e um cometa pode vir de fora do sistema solar e entrar no sistema solar em rota de colisão conosco. Isso pode acontecer. O que mais? Asteroides que podem sofrer swing by. Tem um asteroide que não nos ameaça, mas ele passa perto de Júpiter. Júpiter faz um swing by nele, dá energia e ele vem em direção da Terra. Tudo isso pode acontecer, né? Além disso, pode ocorrer estrelas que estão vindo em nossa direção. Estrelas, existe sim, pelo menos uma que vem em nossa direção. Pode passar. Pode passar. Agora, a ciência também prevê o fim do universo, ou a morte do universo, tá? Vamos lá. Esse universo que a gente está vivendo vai morrer também. Pode passar. Ali está, já apresentei isso aqui em outro seminário. Aquele pontinho é a Terra, os outros planetas. O pontinho vermelho está escrito em vermelho, o pontinho em amarelo é o Sol. Isso aí vai morrer. Pode passar. Ali está, sistema solar, olha o Sol. E os outros são outros sistemas, né, da nossa galáxia. Pode passar, vai morrer também. Ali está a nossa galáxia, a Via Láctea é aquela galáxia, e os outros pontos são as outras galáxias, que vai morrer também. Pode passar. Esses pontinhos são galáxias que formam o que chamamos grupo local de galáxias, tá? Pode passar, vai morrer também. E ali, cada pontinho daqueles são grupos de galáxias. Observe, é o supercluster, chamado supercluster, que vai morrer também, pelas previsões da ciência. Pode passar. Cada pontinho desse é um supercluster. Você tem aí, só no nosso universo, bilhões de galáxias, que vão morrer também. Deixa eu abrir um parênteses para falar um pouquinho disso. Pode passar o próximo slide. Seria o que Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar, não hão de passar? Seria isso? Não sei. Não sei exatamente o que Jesus quis dizer. Pode passar. A ciência também prevê a morte do universo. E agora eu vou falar sobre 3 formas de universo que hoje se discute, do ponto de vista matemático e modelo. E é o seguinte, olha só, se você tem um corpo massivo como o Sol, essas linhas aí é o que a gente chama de tecido do espaço-tempo. Isso aí é o universo, tá? Ali é a região onde o Sol está, e a gravidade, devido à sua massa, vai curvar o espaço-tempo. Aquela raio de luz que está passando, se ele encontra um corpo massivo que entorta, né, ou faz essas curvas no espaço-tempo, a luz deixará de se mover, observe, em linha reta, e ela vai fazer curva. Incrível, né? Vamos discutir um pouquinho mais isso. Avante, pode passar. Aqui está, né, um modelo de espaço-tempo, ok? E é o espaço-tempo que vai dizer para onde é que a luz irá. É ele que vai te dar a direção. Pode passar. Agora vamos ver os 3 modelos. Se a densidade... Vocês não precisam saber o detalhe disso. É só uma informação, assim, para a gente entender mais ou menos. Nós temos 3 modelos de universo. Universo fechado, universo aberto e universo plano. Se o universo é fechado, o modelo é mais ou menos esférico. Se a densidade de massa do universo for maior do que um valor crítico,
que é calculado, acontece o que a gente chama de Big, faltou um N ali, é Big Crunch. O universo, claro, está se expandindo e acelerado, tá? É a energia escura que faz essa aceleração, e a matéria existente, observe, ela vai frear a expansão. Por quê? Porque está dito que a densidade de matéria existente é maior do que a crítica. Aí o que é que vai acontecer? O universo ele faz isso, ele se expande. Depois, o fato da massa do universo ser maior do que a crítica, o que é que vai acontecer? Ele volta e começa a se contrair. Todas as galáxias, estrelas, planetas, nebulosas, começam a se contrair em direção umas às outras. E o que é que acontece? A gente volta para a condição do Big Bang. Vai contraindo, contraindo, até chegar num ponto. Esse é um modelo. Essa proposta não é muito popular, né? Acredita-se que não há essa quantidade suficiente de matéria para gerar esse efeito. Pode passar. Aí está as galáxias se contraindo, né? E até chegar ao ponto do chamado Big Bang. A grande pergunta é, primeiro, se essa teoria do Big Bang é realmente verdadeira, né, do ponto de vista científico, e se, chegando tudo lá no Big Bang, que já é a morte de todo mundo, né, morreu tudo aquilo lá, se teremos um reinício, né? Se essa história do universo é uma coisa cíclica. Nasce o universo com 14 bilhões de anos, depois contrai, volta e nasce de novo, e vai e vem de novo. Observe que estamos falando de uma coisa muito maior do que a nossa cabeça consegue imaginar. Tudo isso, o nosso Deus fez, né? A segurança que nós temos é que nós estamos aonde? Nas mãos do Senhor, e isso basta. Só que esse reinício, se ocorrer um reinício, vai ser um reinício agora com a igreja, né? Nós vamos participar desse reinício do universo, porque Jesus já veio, a igreja foi criada para existir para sempre. Se houver qualquer mudança na natureza de reinício, a igreja estará lá presente. Próximo. O Big Crunch é esse. Mas tem um Big Rip. Rip é ruptura. O universo se expande, e aí a condição é essa, ó. A densidade de massa do universo é menor do que o valor crítico. O que é que vai acontecer? Ele começa a se expandir, nada pode parar ele de se expandir. Nós sabemos que temos 4 forças no universo: a força gravitacional, a força eletromagnética, a força forte e fraca que acontece lá no mundo atômico. Então, à medida que o universo vai se expandindo e se expandindo e se expandindo, e nada consegue segurá-lo, a força da gravidade começa a perder, né, significado, as coisas começam a se quebrar, né? A gravidade é vencida, as estruturas vão se desfazendo, a Via Láctea vai deixar de orbitar um buraco negro, que nós orbitamos nesse momento um buraco negro, tá? Sistema solar vai se separar, né? Nosso planeta vai vagar aí pelo universo. E aí, o que é que acontece? Os planetas vão se desintegrar, porque gravidade não vai existir. A força da gravidade é vencida. Qual é a próxima mais forte? É a força eletromagnética. Começa a ser vencida e os átomos, portanto, começam a se desordenar, e aí ela é vencida. Aí sobrou quem? As forças dentro dos átomos, que são as mais poderosas. Elas vão se fragmentar, os núcleos vão se despedaçar, o universo vai se expandir, e até o espaço vai perder sentido. Você vai ter, portanto, átomos dispersos, sem interação e sem vida. Esse é o Big Rip, e é o modelo do universo aberto. Próximo. E finalmente, o universo plano é o outro modelo que nós temos.
se essas duas massas, a densidade de massa do universo, se igualar, né, ao valor crítico. Ele vai se expandir e nunca vai parar, observe. A aceleração vai, por outro lado, diminuindo com o tempo, tá? As galáxias vão ficar tão longe uma das outras que a gente não vai conseguir receber mais a luz das galáxias, observe. A entropia vai aumentar, a desordem aumenta exageradamente, as estrelas vão parar de brilhar, e o que é que acontece? As estrelas param, o buraco negro central vai colapsar a nossa galáxia, vão surgindo outros buracos negros, é a chamada era dos buracos negros, que dura uma infinidade. Essa história do universo, comparando com a era do buraco negro, vai ser uma faísca de tempo. Olha que coisa terrível, pode passar. Isso é chamado, bom, aí você tem, não tem energia, vai ser uma verdadeira escuridão e o universo vai estar frio. O nome disso é morte térmica do universo. Seja qual for o modelo, a ciência prevê que o universo vai morrer, tá? Vamos avante, próximo slide. A morte térmica do universo. Aqui é uma foto, né? Buraco negro, ok? Pode passar. Aí está o resumo, as formas matemáticas. Se o universo é fechado, você tem o Big Crump, aberto, Big Rip, plano, morte térmica. 3 tipos de morte. Significa que tudo que está na natureza é finito, exceto a igreja. Esse corpo morre, mas nós vamos sobreviver para sempre. Olha que coisa legal, né? Que coisa legal, glória a Deus. Pode passar. Nós valemos mais do que essas estruturas, olha só, vamos sobreviver. Bom, aqui é só para, eu não podia falar dessas coisas sem colocar uma equaçãozinha, né? Olha só, essa é a equação de Einstein, tá? Você não precisa entendê-la, mas eu vou explicar mais ou menos. Essa equação, ela faz um balanço entre toda a energia e toda a massa do universo. É como se o universo fosse um fluido, essa é uma equação de fluido, ok? Aquele lambda maiúsculo é chamada constante cosmológica, tá? O que é que ela faz? Ela empurra o universo para ele se expandir. Esse é o efeito dessa constante. Ela é a densidade de energia do espaço vazio. No universo tem espaço vazio, mas tem uma energia e tem uma densidade. Essa densidade está relacionada com a constante cosmológica. E ela vai empurrando o universo. O nome dessa energia é a chamada energia escura. Pode passar. Esquisito, né? Bom, mas o que é? Agora eu vou introduzir uma verdadeira loucura, né? Você vai ver que é uma loucura o que eu vou falar aqui. Mas, olha só, espaço-tempo. Quem está falando de fim dos tempos? Eu preciso falar desse conceito para vocês. O que é o tempo ou o que é o espaço-tempo? Tá? Veja bem, você sabia que existem diversos agoras? Tem um agora para você, tem um agora para outra pessoa, tem diversos agoras. O que eu estou tentando dizer é que o tempo, ele é relativo. O tempo depende da pessoa, olha só. O tempo depende da situação, depende do local. Ele não é um referencial absoluto, o tempo. Você diz, sim, mas eu olho aqui o relógio, você olha o seu relógio, o tempo é exatamente igual. Não é exatamente igual. É uma questão de precisão, né? Precisão relativística. Se você está numa festa maravilhosa, o tempo passa como? Rápido. Se você está numa aula de física, o tempo passa como? Muito devagar. Não é verdade? O tempo psicológico, ele é relativo, tá? Se você pegar gêmeos, 2 pessoas gêmeas, colocar uma morando na montanha, toda a vida ali, e o outro morando
no continente, na base. Sabe o que é que vai acontecer? Os dois que são gêmeos, um está com o outro mais velho do que o outro. O tempo vai correr diferente, mais lentamente ou mais rapidamente, dependendo de onde a pessoa está. Olha que coisa interessante. Você fura um buraco no chão, coloca um relógio. Pega o irmão dele, cronometrado, e coloca na sua casa, em cima de uma peça qualquer. Se o relógio tiver a precisão, você vai ver que o que está lá no fundo do buraco vai medir um tempo diferente desse outro. Olha que loucura! O tempo é relativo. Quando você está em videoconferência falando com alguém na Suécia, ele fala, você tem a impressão que você está ouvindo na hora. Não é verdade. Não é isso que está acontecendo. E nós só temos essa noção de passado e de futuro porque a gente está no universo que a gente propôs, que começou tudo no Big Bang. Então nós temos a noção de passado quando a gente faz a referência do Big Bang. E de futuro, porque o futuro está mais longe do Big Bang, o passado está mais perto. O passado é mais ordenado e o futuro é menos ordenado, por isso que a gente não lembra do futuro. Olha que coisa interessante, nós não temos certeza, o passado está claro, mas o futuro está cheio de mistérios, a gente não enxerga. Incrível, né? Bom, avante. Vou falar agora para vocês de uma coisa chamada velocidade da luz. Presta atenção no que eu vou dizer. Distância sobre tempo. Qualquer velocidade é isso. Distância dividido pelo tempo. É a velocidade. Só que distância é relativo também. E o tempo também é relativo. E a velocidade da luz, ela é a única constante absoluta que a relatividade geral acredita e aceita. Então, a distância e o tempo vão mudar de tamanho toda hora para manter a velocidade da luz constante. Olha que interessante. Isso acontece no universo. Pode passar. Então, o que é que se propõe? Eu acho que tem um slide aí. Volta aí, slide, por favor. Tem um slide aqui. Volte. Isso, esse slide aí, tá? A relatividade diz que espaço e tempo não são separados, são juntos. A velocidade e tempo são grandezas relativas e a velocidade da luz é a única constante que é absoluta e é ela que vai fazer o limite de tudo que acontece no universo. Você não vai ter nada que supere a velocidade da luz. Agora vamos para o próximo slide. O próximo. Então, C é uma medida de conversão. Agora vai dar nó no juízo. O que é medida de conversão? Você tem o dólar e você tem o real, né? Então, tem uma conversão, fator de conversão. A velocidade da luz é entendida na relatividade como um fator de conversão, que converte o que em que? Ela converte tempo em metros, em distância. Que coisa esquisita, ó, dando o nó do juízo, não é isso? É exatamente isso. Os dois se juntam para montar um negócio chamado espaço-tempo. Pode passar. Está vendo aquela equação ali? É só mais essa. Tem dois eventos no universo. Aquelas bolinhas brancas são dois eventos acontecendo. X, Y e Z são grandezas que medem posição. E aí aparece C, que é a velocidade da luz, vezes o tempo. O que é que C vezes o tempo está fazendo ali? C está convertendo o tempo em posição também. E aí você tem um espaço-tempo que tem 4 dimensões. Nós dizemos aqui que temos 4 dimensões, como 3 dimensões espaciais, e o tempo, a gente diz que é uma dimensão que a gente adota e que mede no relógio. Não, não é isso. Aqui o tempo não existe. O que existe aqui é uma conversão
desse parâmetro que chamamos de tempo em metro, em espaço. É assim que o universo funciona, segundo a relatividade, e a única coisa que é absoluta é aquele ds que mede a diferença entre duas medidas dos eventos que estão acontecendo. Essas 4 dimensões levam em conta o quê? A distância espacial, dx, dy, dz, mais a distância temporal medida em metros. Então, quando você vai para esse nível de estrutura do universo, não existe o tempo, mas já provamos que mesmo aqui, o tempo é um negócio relativo. Se o tempo para você é uma coisa, e para ele é outra coisa, e para o outro é outra coisa, e para o outro é outra coisa, então o tempo não existe. Incrível, né? Mas se chegar atrasado no trabalho, você perde o emprego. Avante. Então, as distâncias do espaço-tempo, elas são absolutas. É só o ds que pode ser medido por qualquer observador e ele vai achar o mesmo resultado. Pode passar. Pronto. Eu tenho 15 minutos. E agora, nós vamos falar do seguinte. Agora eu vou assustar um pouquinho. Deus não tem relógio. Interessante, né? Ele tem vontade e essa é absoluta. Já viram uma palavra na Bíblia chamada beneplácito? O que é beneplácito? É um consentimento, é uma abonação, uma concordância no sentido absoluto. Deus resolveu, concordou, consentiu, sem o tempo. É isso que é beneplácito. Não há a figura de tempo na vontade de Deus. A ênfase nas Escrituras é sempre nos trazer a pensar, em todo o tempo, na vontade de Deus. Temos, por outro lado, para entender esse projeto divino, nós temos que nos livrar nossa mente da escravidão do tempo. O que é isso? Nós temos que pensar vontade de Deus, até que ela seja dominante na nossa mente e na nossa vida. Aí a noção de tempo, ela desaparece, porque a gente começa a ter uma vida cristã com base na ênfase que Deus dá. Deus não vive no tempo, Ele inventou o tempo no universo, né? Essa noção a gente tem, a gente vê a coisa transcorrer e a gente acha que, seja o que for, estamos sujeitos ao espaço-tempo, mas Deus não. Então, o tempo não fará mais sentido, e sim a vontade de Deus na nossa mente. É esse salto na lógica que eu acho que precisamos ter. Temos a mente de Cristo, inclusive, participamos dela. Para nós existe o quando, mas para Deus só existe a sua vontade. Nós aqui jogamos Deus dentro do nosso quando, mas para Deus não existe quando. E a medida das ações de Deus, as ações divinas, é a sua vontade, essa é a medida. Observe, Deus já fez a sua vontade absoluta em tudo, e o universo que se vire para se ajustar ao que Ele quer. É isso que está acontecendo. É isso que acontece em todo o universo, ou em todos os universos. O Senhor já fez tudo, e toda essa estrutura precisa se ajustar para cumprir o quê? A vontade de Deus. É disso que estamos falando. Então, essa questão do tempo é uma questão de mudar a lógica que nós vemos as coisas de Deus. Nós somos corroídos e somos finalizados, não pelo tempo, como as pessoas dizem, mas pelo pecado. É o pecado que está finalizando a gente, e isso é juízo que a vontade de Deus estabeleceu. Simples assim. Mudar a lógica. Próximo slide.
O eterno não tem relógio, o eterno se move segundo a sua vontade, e você pode até dizer que o tempo é um instrumento de Deus para nos finalizar, mas na realidade não é verdade. O que nos finaliza é a condenação lá no Éden, é isso que finaliza a nossa existência física. Próximo slide, e aí eu já estou encerrando. A obra toda poderosa da cruz, eu chamo assim, nos torna eternos. Cristo nos diviniza. Incrível, né? O que aconteceu na cruz. Cristo, quando vem no nosso universo, o que é que Ele faz? Ele traz a eternidade. Ele nos deu condição de sobrevivermos além do universo, foi o que eu acabei de dizer. Observe, Ele remove a nossa finitude. Cristo está nos divinizando. O que o Espírito de Deus está fazendo em minha vida e na sua vida é nos tornando parecido com Jesus. Estamos sendo divinizados. Temos autoridade divina, não é isso? Quando você chega e expulsa um demônio, você diz em nome de quem? Em nome de Jesus. Isso é autoridade divina na minha vida e na sua vida, a autoridade do nome de Jesus. A ênfase da espiritualidade está onde? Na vontade de Deus, essa é a ênfase. Então, a obra da redenção nos traz espiritualidade e nos liberta, né? E nos torna eternos para Deus. Não do ponto de vista do tempo, eternos do ponto de vista da vontade de Deus, do seu beneplácito. E aí eu vou me atrever e dar uma definição própria do que é eternidade. Eternidade é existir na vontade absoluta de Deus, cumprindo 100% do que Ele quer e descansando ali. Nada tem a ver com tempo. Essa noção que nós temos de tempo longo, tempo que não acaba, é uma noção que foi posta, porque estamos mergulhados nesse sistema que a gente nasceu e aprendeu. Avante. Último slide. Olha o que diz Romanos 8, 21 e 22. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Olha que percepção o apóstolo Paulo teve. A igreja fará parte dos reinícios. Esse universo não é mais o mesmo, porque a igreja está aqui. Qualquer outro universo que vir a surgir, se é que eles vão surgir, não sabemos os planos de Deus para o estado eterno das coisas, mas se o Senhor resolver recriar universos, com certeza a igreja estará lá, porque toda a criação, todos os mistérios, todos os tesouros são de Cristo e nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Não é isso que a palavra diz? Então, olha o que diz João: o cosmo passa. Ó, Almeida traduziu como mundo, mas é cosmos. O cosmo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Então, meus amigos, falar de fim dos tempos, a gente precisa primeiro entender o que é o fim dos tempos, depois entender o que é tempo, depois entender o que é o universo, depois entender que Deus não está no tempo. Isso é uma ilusão nossa. As Escrituras vão se cumprir por causa da vontade de Deus. Deixa essa questão de tempo para, assim, em segundo plano.
Eu quero dizer para vocês que a criação espera, como diz o texto, a redenção dos filhos de Deus. Espera por nós, quando nós formos glorificados. Por quê? Para ser redimida, para ser renovada, para ter um novo início. Quer dizer que esse universo que vai morrer está esperando o arrebatamento da igreja. Parece que é isso que as Escrituras estão dizendo. Ok? Pronto. Obrigado. Uau.